10 fórmulas no Excel que podem te ajudar no mercado de trabalho, numa entrevista de emprego e também para automatizar tarefas do seu dia a dia, para ganhar tempo com Excel, resolver problemas. E além disso, você pode baixar de grátis essa planilha aqui com 10 exemplos diferentes para que possamos dessa forma aprender a utilizar essas 10 funções na prática com aplicações reais para resolver problemas do dia a dia. É só você clicar no link da descrição e baixar essa planilha grátis. As 10 funções que a gente vai aprender aqui são soma, maior, menor, contar valores, contar vazio, média, PROC-V, C, soma C e conte C. E sem mais enrolação, vamos começar agora. Função de soma é a primeira função que vamos ver. Como o nome nos sugere, nos ajuda a somar coisas. E aqui eu tenho uma planilha de pedidos com várias informações e várias linhas diferentes. Eu gostaria de poder fazer uma soma de alguns valores, como da quantidade e também do valor total. O modo convencional de se somar alguma coisa no Excel pode ser que não seja tão inteligente assim. Olha só, valor total geral. Eu vou clicar aqui embaixo e então fazer a soma de todos esses valores aqui que eu tenho, de todos os números. Igual, igual, sempre devemos começar com o símbolo de igual, tá bom? Então, ó, igual, e aí eu seleciono o primeiro valor que eu tenho aqui em cima, mais, símbolo de mais, o segundo valor, mais o terceiro valor, mais o próximo valor e assim por diante. Só que veja, se eu ficar selecionando valor por valor, eu vou demorar pra caramba, porque tem muita informação nessa minha planilha. Então isso daqui não é viável de se fazer. Deixa eu apertar o Enter, eu já obteria parte do resultado, né, desses primeiros números aqui. Mas, vamos lá, delete, igual, igual, soma. Quando eu escrevo soma no Excel, aparece para mim uma lista com várias funções diferentes. E a função que eu vou usar é a função de soma. 2 cliques, 1, 2. Do mesmo modo, a função de soma, podemos selecionar de modo individual cada número. Ou, olha que legal, você clica, segura e arrasta todos os números que você quer somar. Dessa forma, fica bem mais fácil de poder somar tudo que você precisa. Enter e acabou. Olha só. Então, todos esses valores que eu tenho na minha lista totalizam R$ 8.500. Eu poderia fazer a mesma coisa para a quantidade total. Igual, soma, 2 cliques, 1, 2, e então venho aqui na quantidade, clico seguro e seleciono todo mundo que eu preciso somar. Pronto. Se eu apertar o Enter, eu consigo ter aqui o total dessas quantidades. E se você clicar na célula onde você fez a função, 2 cliques, 1, 2, você consegue ver que o que está sendo mostrado aqui dentro é o intervalo que você selecionou. Nesse caso a gente tem E2, que é a primeira célula, 2 pontos, ou seja, da célula E2 até a célula E98. Ó, a primeira célula que a gente tem é a célula E2. E a última célula é a célula E98, tá bom? Então é justamente isso que o Excel fez, da primeira até a última. Maior é a próxima função. E como o nome sugere, consegue nos retornar o maior valor que temos numa lista. Aqui nesse caso eu tenho várias informações de vendas de vendedores diferentes. Tem a primeira semana, o quanto que foi vendido por cada vendedor aqui da empresa. E aí depois tem algo parecido. Semana 2, as vendas por cada vendedor. Semana 3, semana 4 e assim por diante. Como a gente já aprendeu a usar a função de soma, se eu quisesse saber o total de vendas, é muito fácil. É só somar esses valores. Mas eu não quero saber isso. Eu quero saber o maior valor vendido. Para isso, ao invés de eu ficar procurando pela mão, um por um, 40 mil é maior que 14. Então deixa eu descartar esse também descarta, esse descarta. Enfim, não dá para eu ficar fazendo isso, porque vai demorar pra caramba para eu ficar conferindo. Então o Excel ele tem uma função muito interessante. Igual, lembre-se, sempre use o igual. Maior, 2 cliques, 1, 2. O que essa função faz? Ela retorna o maior valor que você tem em uma lista. Selecione então esses valores aqui, até o final, pronto. Ponto e vírgula,
E o que é esse tal de K que está pedindo aqui, ó? Você está vendo que a gente preencheu o intervalo, ponto e vírgula, e aí está faltando uma coisa ainda, que é esse tal de K. O que eu vou colocar aqui agora? Número 1. Por que eu vou colocar o número 1? Porque eu quero o primeiro maior valor, o maior de todos. Deixa eu apertar o Enter. Deixa eu clicar nessa célula aqui também. Página inicial. Colocar aqui em dinheiro, moeda. Pronto. 47.505. Esse daqui é o primeiro maior valor, 47 mil. Ó, esse primeiro aqui era 44 e eu estava achando que ele era o maior. Então não é. O maior é 47. Deixa eu clicar 2 vezes nessa célula. 1, 2. E tá vendo onde eu coloquei o número 1? E se eu delete no número 1 e agora colocar o número 2? Enter. O que que acontece? 44. Antes era 47. Então o que que houve aqui? O Excel pegou agora o segundo maior número. O segundo. Por quê? 2 cliques. 1, 2. Porque ao invés de eu usar o primeiro maior, eu coloquei o 2. Ou seja, o segundo maior. E se eu colocar o número 10? Então o Excel vai pegar o 10º maior número. Dessa forma você consegue especificar qual é o número que você quer. O primeiro maior, o maior de todos, o segundo maior, o terceiro maior e assim por diante. Então a função maior consegue nos ajudar de várias maneiras diferentes, até mesmo especificando qual é a posição desse número que você quer. Vou deixar o número 1 porque eu quero o maior, maior, maior de todos. Enter. Pronto. É isso aí. 47 mil. Função menor consegue nos retornar o menor número que temos. E funciona exatamente igual àquela função que a gente acabou de ver. Maior. Mas dessa vez a gente pega o menor número de todos. E eu estou usando a mesma lista. Com data, vendas e nome do vendedor. Eu quero saber o menor valor vendido. Dessa forma, eu venho aqui e coloco igual, menor, 2 cliques, 1, 2, seleciono a lista que eu tenho dos números, ponto e vírgula, e agora eu coloco o quê? Número 1, número 2, número 5, número 10. Como eu quero o menor valor de todos, eu vou colocar o número 1, porque eu quero o primeiro menor, o menor de todos. Então eu coloco o número 1 e então aperto Enter. Pronto. O menor de todos é 10.421. E do mesmo modo, você pode clicar aqui, clicar em moeda e pronto. Aí fica formatado do jeito correto. Veja que, dessa forma, tanto a função maior quanto a função menor têm um funcionamento muito parecido. Uma pega o maior e a outra pega o menor. A função conte.valores consegue nos ajudar a contar a quantidade de coisas que temos numa planilha. E, como a gente já aprendeu a somar, qual é a quantidade total, qual o valor total, e também fazer o retorno do maior e do menor valor, agora é interessante a gente fazer uma contagem, porque dessa forma a gente consegue saber a quantidade de coisas que a gente tem numa planilha. Digamos, vamos começar por algo mais simples. Eu tenho uma pequena lista, banana, maçã, kiwi, banana de novo, não tem problema, de novo e maçã. Pronto. Qual é a quantidade de produtos que eu tenho nessa lista? Não sei, eu não sei contar, tem muita coisa, vai demorar. O que você pode fazer? Você pode usar a função igual conte.valores. Aqui, ó. 2 cliques, 1, 2, e selecionar a sua lista. Quando você apertar o Enter, o resultado vai ser exatamente a quantidade de coisas que você tem. Ó, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É a quantidade de coisas que eu tenho. Então é assim que a função conte.valores funciona. Aqui nesse caso eu gostaria de saber a quantidade de pedidos que eu tenho. Quantos pedidos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, vai demorar pra caramba para eu contar tudo isso. E outra coisa, digamos o seguinte. Professor, é muito fácil. Começa na linha 2 e termina lá embaixo na linha 98. É só fazer a diferença, enfim. Eu sei, mas e se tiver muita coisa para eu contar? E, além disso, esse aqui na minha planilha tiver alguns espaços vazios. Estes espaços vazios, imagina eu ficar desconsiderando os vazios. Nossa, que trabalhão que vai dar para minha cabeça, né? Então é muito melhor eu fazer aqui, ó, igual conte.valores, 2 cliques, 1, 2, seleciono a lista que eu tenho. Tá vendo que eu pulei, eu passei em cima do vazio? Esse vazio não vai ser contabilizado. O Excel só vai contar as células onde você tem informação, beleza? Então selecionei tudo, ó, até o final da minha planilha, legal. Agora se eu apertar o Enter, eu consigo ter o retorno, ó, 97.
97 pedidos que eu tenho, beleza? Então assim que a gente consegue contar coisas aqui no Excel. Contar vazio. Essa função é fácil você adivinhar o que ela faz. Ela conta células vazias. Um exemplo bem simples para a gente entender o funcionamento é se eu tivesse de novo uma lista lá de frutas. Tem aqui maçã, tem banana, aí pula uma linha, tem laranja, tem uva, pula uma linha, kiwi e depois banana de novo. Veja que essa minha lista, ela tem, ó, dois espaços vazios. Então, se eu quisesse contar igual, conte.valores, a quantidade de itens, conte.valores. 2 cliques, seleciona a lista e aperto Enter. Beleza, tem 7 itens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas e se eu quisesse saber a quantidade de vazios que eu tenho? Igual, contar vazio. 2 cliques, 1, 2, seleciono essa minha lista. Enter. Ó que legal, retornou 2. Por quê? Porque dentro desse intervalo eu tenho 1, 2 células vazias. Então é desse jeito que a função contar vazio funciona. E ela pode ser bem útil em diversas situações. Como exemplo, aqui eu tenho uma lista grande com vários estudantes, o número da matrícula desses estudantes e inscrição de uma palestra. Ok. Mas veja que nem todo mundo quis participar da palestra, e não tem problema nenhum. A palestra era opcional, mas aí só alguns estudantes deram um ok, tá vendo? Ok, enfim. Eu gostaria de saber quantos estudantes, para começar, eu tenho na minha lista. Quantos eu tenho? Eu quero contar. Igual, conte, valores. 2 cliques, 1, 2, e selecione então o nome dos estudantes, para selecionar todos os estudantes que eu tenho. Selecionei tudo? Agora eu aperto Enter. 96 é a quantidade total. E a quantidade de não inscritos? Espera aí. Não inscritos, o que é isso? Não inscritos é onde está vazio. Essas 3 primeiras pessoas, elas se inscreveram? Não. Por quê? Porque está vazio. E essa outra pessoa aqui, Alexandre? Sim. Foi inscrito. Por quê? Ok. Beleza? Então, não inscrito é onde está vazio. E muitas vezes você precisa saber as células vazias que você tem na sua planilha. Até mesmo para evitar algum erro. Lembra que eu mostrei na planilha anterior que num certo ponto podia pular linha? Justamente, às vezes você quer contar quantas linhas acontece de pular a sua planilha. Vai que tem linhas vazias. Você também pode contar por aqui. Então é isso que a função vai fazer. Igual contar vazio. 1, 2, vai contar as linhas, as células vazias. Seleciono todas as inscrições aqui da palestra e só vai ser contabilizado aquilo que está vazio. Ó, pronto, selecionei. E então aperto o Enter. 65 não foram inscritos. E aí como é que eu posso fazer para contar a quantidade de inscritos? Tem uma função que consegue me ajudar com isso, mas a gente vai ver lá no final, que é basicamente a função conte.c. A gente vai ver lá no final do vídeo, tá bom? Então não se preocupe. Mas como a gente ainda não viu, o que você pode fazer? Igual o total de inscritos, 96, menos, sinalzinho de menos, 65. Porque a diferença de um com o outro, Enter, o que sobra é o que está inscrito. Legal. E agora se eu quiser saber a porcentagem de inscritos? Igual a quantidade de inscritos dividido, a barrinha, pelo total. Tá aqui em cima. Enter. Ó, 0,32, ou seja, 32%. Se eu clicar nessa célula e colocar aqui em porcentagem, eu consigo ter aí o retorno certinho do número em porcentagem. Então, dessa forma que a gente pode usar na prática, contar vazio. Função de média no Excel. E essa também é simples. Média, tira a média. Nesse caso, eu tenho uma planilha grande com vários pedidos, vendas. E aí eu gostaria de saber, pegando aqui o valor total, qual que é a média de vendas? Aqui eu vendi 70, aqui eu vendi 14, aqui eu vendi 87. Mas qual que é a média de vendas? Qual que é o ticket médio? Se uma vez eu vendo 70, na outra vez eu vendo 14, depois eu vendo 150. Qual que é a média desses números? Será que é R$30 a média de vendas? Não sei. E também não quero ficar somando tudo, dividindo, enfim. Dessa forma eu vou usar o Excel para trabalhar para mim. Igual, média, 2 cliques, 1, 2, seleciono os valores da onde eu quero tirar a média. E então eu aperto aqui o Enter. 87,98. Esse é o valor médio de vendas. Esse é o ticket médio. A média das vendas, 87,98. Uma das funções mais conhecidas do Excel, PROC-V. A função PROC-V
nos ajuda a trazer o resultado de alguma coisa que a gente procura. Não deu para entender nada, né? Mas na prática vai ficar bem simples da gente entender. Você lembra dessa tabelinha que a gente acabou de utilizar? Que tem lá as vendas dos vendedores? Pois é, a gente vai usar isso de novo. Por quê? Porque agora eu gostaria de saber o maior valor que vendeu e o menor. Ah, professor, mas você já usou isso daí. Eu sei, mas o que eu vou fazer aqui? A partir do valor da venda, eu vou retornar o nome do vendedor automaticamente. Então vamos fazer isso na prática. Olha que legal, o PROC-V que vai nos ajudar. Maior valor de venda igual maior, 2 cliques, 1, 2, e então seleciono as vendas que eu tenho aqui, ponto e vírgula, número 1, porque eu quero o primeiro maior de todos. Enter. Deixa eu clicar e colocar em moeda. Pronto. 47.505. Beleza. Mas quem foi o vendedor que vendeu esse valor? Agora a gente usa o PROC-V para procurar este valor. E como é que funciona o PROC-V? Da seguinte maneira. Você está vendo que o resultado lá é 47? Então o PROC-V ele vai pegar a coluna de vendas e vai tentar descobrir aonde que está o 47. Não é. Enfim, digamos que seja esse valor aqui. Opa, então achou. Aí o que ele faz? Ele retorna o valor que está para a direita. Assim a gente consegue saber, a partir do valor da venda, retornar o vendedor. Procura na vertical. É assim que funciona o PROC-V. Igual, PROC-V, 2 cliques, 1, 2, valor procurado. Eu procuro o valor de venda que está ali em cima. Ó. Beleza? Você poderia digitar também esse valor. 47.505,19. Só que eu acho mais fácil clicar na célula, porque já está pronto ali em cima. Ponto e vírgula, então eu procuro esse valor, ponto e vírgula, em qual tabela? Nessa tabela que eu tenho aqui. Mas cuidado, não é para você selecionar a data. Você só vai selecionar a partir da coluna que você precisa. Você precisa da coluna de vendas? Sim, porque é lá onde está o seu valor. Do mesmo modo que você também precisa da coluna do vendedor, porque você quer trazer o vendedor como resultado. Então eu vou selecionar venda e vendedor, ó. Pronto. Ponto e vírgula. Número, índice, coluna. O que é isso? É a coluna que eu quero trazer como resultado. E eu selecionei essa coluna e essa daqui. A coluna número 2 que eu selecionei é a coluna que eu quero trazer como resultado. Então é o número 2 que eu vou digitar aqui. 2. Ponto e vírgula. Correspondência exata. 2 cliques. E então Enter. O que é correspondência exata, pessoal? É quando você quer trazer exatamente o que você procura. Se eu estou procurando esse valor, eu quero trazer o resultado desse valor. Eu não quero trazer algo próximo, aproximado. Beleza? Enter. Luiz de Oliveira. Legal. Então, a partir desse valor, eu consegui trazer esse nome. Vamos fazer mais uma vez para o menor. Igual, menor valor. Agora eu quero saber o vendedor que vendeu o menor valor. Seleciono as vendas. Ponto e vírgula. Número 1. Enter. Esse é o menor valor. Deixa eu colocar em dinheiro. Pronto. E então, igual, PROC-V, 2 cliques. O valor que eu procuro é esse daqui de cima, ponto e vírgula. Eu procuro ele na coluna das vendas e também dos vendedores, ponto e vírgula. Número índice da coluna, número 2. Eu quero a coluna 2, ponto e vírgula. Correspondência exata, 2 cliques, Enter. Adriana Lopes. Legal? Agora olha que interessante. A partir do nome do vendedor que eu digitar aqui, eu quero trazer o time desse vendedor. Então, digamos que aqui eu digite o nome Fernanda. Tô olhando ali na lista, tá, pessoal? Fernanda Martins. Enter. Que é o nome que eu tenho aqui, ó. Eu quero trazer a equipe, o time, que representa a Fernanda. Então, vamos lá. Igual, PROC-V, 2 cliques. Valor que eu procuro é o nome do vendedor, ponto e vírgula, matriz. Agora, selecionou o vendedor, não tem nada a ver mais com venda, é o vendedor aonde eu quero procurar, certo? Então começa com o vendedor e seleciona também a coluna do time. Ponto e vírgula, número índice da coluna, número 2, pessoal. Tem a coluna número 1 e a coluna número 2. A número 2 é o que eu quero retornar. Ponto e vírgula, correspondência exata. 2 cliques, Enter. Pronto, aí ó, venda norte 2. Se eu colocasse outro nome aqui, olha que legal. Luiz de Oliveira, vamos pegar ali, ó. Luiz de Oliveira, Enter. Automaticamente ele muda o nome do time dessa pessoa. Fica interessante, né? Vamos pegar aqui então agora a Adriana Lopes. Adriana Lopes, Enter. Aí, ó, venda sul. Chique, né?
Dessa forma, é assim que o PROC-V consegue nos ajudar. A partir de um critério de procura, ele nos retorna o valor que corresponde a essa procura. Quando eu penso em automatizar tarefas, eu penso na função C. Função C é uma excelente função para nos ajudar a automatizar tarefas aqui no Excel. Nesse caso, eu tenho uma lista do mês de janeiro de estoque de vários produtos e as quantidades que saíram do meu estoque. O que eu gostaria de fazer aqui? Toda vez que um produto tiver menos de 50 saídas, igual esse daqui, eu não vou mais vender esse produto. Mas veja que tem produtos que venderam bastante, ó, 145, 284 e assim por diante. Então o que eu vou fazer aqui neste status? O seguinte, o primeiro produto vendeu bem, então eu vou escrever aqui, ó, ok. O segundo vendeu bem também, então ok. Esse produto aqui, ó, 48, não vendeu tão bem assim. Por quê? Porque é menor do que 50. Então eu vou escrever aqui na linha, não vamos mais trabalhar com ele, ou descontinuar vendas, enter. Dessa forma, veja que vai dar trabalho pra caramba para eu ficar verificando linha por linha e escrever os status, ok, e descontinuar vendas. E outra coisa, se você adicionar no futuro mais informações na sua planilha, aqui a gente tem para janeiro. E quando eu tiver para fevereiro? Nossa, vou ter que fazer tudo de novo essa conferência. Eu não quero isso. Então eu vou fazer uma fórmula automática no Excel que toda vez que a saída for menor do que 50, automaticamente vai escrever no status descontinuar vendas. Para isso eu vou utilizar a função C. Igual C. 2 cliques, 1, 2. A função C vai começar da seguinte modo. Teste lógico, que é o que você vai usar de raciocínio. Exemplo. Toda vez que clica nessa célula aqui, ó. Toda vez que esse número ele for menor do que 50, olha o que eu estou usando aqui, ó. Menor do que 50, ponto e vírgula, então, abre aspas, vou escrever o que eu preciso, tá bom? Dentro do abre aspas. Descontinuar vendas, fecho aspas. Ponto e vírgula, mas caso não seja descontinuar vendas, caso não seja menor do que 50, quer dizer que é o quê? É maior do que 50. Se não é menor, é maior. E se não é descontinuar vendas, vai ser o quê? Ok. Abre aspas, ok, fecho aspas. Fecho parênteses e aperto Enter. Pronto, ok, é isso aí. E veja o seguinte, o primeiro a gente obteve ok. Só que, e se eu mudasse esse número aqui e colocasse 29? 29 é menor do que 50. Eu vou apertar o Enter, olha o que vai acontecer com o status. 1, 2, 3, descontinuar vendas. Por quê? Porque agora o valor é menor do que 50. Mas deixa eu voltar aqui. Pronto. E agora nessa célula do status, no cantinho, eu clico, seguro e arrasto para baixo. Porque dessa forma a gente consegue copiar esta fórmula para baixo. E assim a gente já pode identificar todas as vezes que eu vou ter que descontinuar as vendas dos produtos. Vou pegar aqui esse exemplo, ó, desses dois. E com certeza o valor é menor do que 50. Ó. Então já está funcionando. Assim que a gente consegue automatizar tarefas utilizando a função C aqui no Excel. Pessoal, só um aviso rapidinho. Se você quiser agendar uma aula particular de Excel comigo, eu vou deixar o meu número de contato no comentário fixado aqui desse vídeo. Então é realmente uma aula particular de Excel ao vivo, eu e você, onde você pode tirar as suas dúvidas de Excel, seja para o seu dia a dia ou para o seu trabalho. Às vezes você quer aprender como fazer uma planilha, como fazer uma fórmula, como resolver algum problema com Excel, eu consigo te ajudar, tá bom? É só você entrar em contato comigo, com o meu número, que eu vou deixar aqui no comentário fixado, e aí a gente consegue marcar uma aula particular de Excel, tá bom? Eu e você. Função soma-C. A função soma-C nos ajuda a somar, porém, utilizando um critério, somar só o que a gente precisa. A gente já sabe como fazer a soma de valores, mas e se eu quisesse somar todas as vezes que o vendedor Gustavo Gomes vendeu? Então tem que pegar esse valor, somar com esse valor aqui de baixo, com outro valor de baixo, enfim. Eu quero somar com critério. Como que eu faço isso? Soma C. Aqui eu já sei como fazer o total vendido. É só utilizar igual soma, 2 cliques, e então selecionar as vendas. Pronto. Se eu apertar o Enter, eu tenho o total vendido. Mas, e se eu quisesse saber o total vendido apenas do vendedor Paulo de Souza? Como é que eu faço isso?
igual, soma C, 2 cliques, 1, 2, intervalo. Vou utilizar o nome do vendedor que eu tenho, ó, os nomes, porque é aqui que eu vou pesquisar qual vendedor eu devo ou não utilizar. Ponto e vírgula, critério. Nome do vendedor aqui da esquerda, Paulo de Souza. Ponto e vírgula, intervalo de soma, vai ser os valores que eu tenho. Então, basicamente, o que a função está fazendo é o seguinte. Ela verifica o intervalo, ou seja, o nome dos vendedores que a gente tem, vai considerar só o que a gente selecionou aqui, e então vai somar os valores que correspondem a esse nome que a gente colocou. Enter. Ó, Paulo de Souza, 110, 1504. Se eu quisesse fazer para a Adriana, igual, soma C, 2 cliques, intervalo vai ser o nome dos vendedores, pronto, ponto e vírgula, critério, nome da vendedora, ponto e vírgula, e o intervalo de soma é as vendas. Enter, pronto, 69 mil. Mas agora imagina só ter que ficar fazendo isso linha por linha. Não dá, né? Então o que eu posso fazer? No cantinho dessa célula, clicar, segurar e arrastar para baixo. Aqui a gente vai ter um pequeno probleminha, mas eu vou te mostrar o porquê e como solucionar. Deixa eu arrastar para baixo e pronto. Veja então que a gente conseguiu ter todos esses valores. Mas, olha só. Se eu clicar na segunda célula, 1, 2, olha o que eu tenho. O nome dessa vendedora, certo? ESC. Se eu clicar aqui na célula de baixo, 1, 2, o que eu vou ter? O nome desse vendedor. Veja então que o Excel ele é inteligente. Todas as células que a gente selecionou, elas são arrastadas para baixo à medida que a gente arrasta a fórmula para baixo, certo? Porém, isso é um problema. Por quê? Se aqui em cima eu estou usando este intervalo de células, o que vai acontecer quando eu arrastar para baixo? Esse intervalo de células também vai descer. Quer ver? Ó? Aqui embaixo, 2 cliques. Olha onde que está o meu intervalo agora. Está errado. O certo é ele estar aqui em cima. Então ele não pode descer, ele tem que ficar aqui em cima. E por que isso acontece? Porque foi o que eu falei. O Excel, à medida que você desce a fórmula, ele desce também as referências, todas que você selecionou. Dessa forma, a gente precisa travar algumas referências. Ó, vou ficar só com a primeira fórmula ali, que está certinho. 2 cliques, 1, 2. Então tá vendo que esse intervalo aqui dos vendedores, que é justamente essa célula aqui, ó, C, eu vou selecionar essas duas partes. E então vou apertar aqui no teclado a tecla F4, F4, F4. Porque dessa forma eu consigo adicionar o símbolo de dólar antes da letra e antes do número. Assim eu vou travar aquela referência. Célula G5. G5 é o nome do vendedor. Não quero travar. Por quê? Porque eu preciso descer mesmo esse valor. Agora esse B2, B33, que é referente às vendas, eu também preciso travar ela aqui. Não pode descer. Então seleciono F4. Enter. Clico, seguro e arrasto para baixo. E agora sim, pessoal. Se eu for na última célula, 1, 2, o nome do vendedor está certinho. E também as referências estão certinhas. Não desceram para baixo. Assim que a gente usa soma C no Excel, e de quebra, a gente aprendeu a usar o F4 para travar a célula. Contar com critério. Contar só o que você precisa. Conte.C. Do mesmo modo que a função soma C, soma só o que você precisa, conte.C vai contar só o que você precisa. Neste caso, eu tenho uma planilha de importação, com vários países diferentes. Índia, Japão, Bélgica, Arábia Saudita e assim por diante. Ó, um monte de país onde teve importação, valores e estimativa de chegada. O que eu gostaria de saber? Eu gostaria de pegar esses países, que eu já fiz isso, tá aqui do lado. Ó. Tem todos os países, e aí eu queria saber, vamos começar os Estados Unidos. Quantas importações, nessa lista que eu tenho aqui, aparecem a palavra Estados Unidos? E dessa forma eu vou saber a quantidade de importações que tem para esse país. Ou seja, contar valores. Contar valores, mas eu vou contar não todos os valores que eu tenho. Vou contar só o que é igual aos Estados Unidos. E depois, só o que é igual à China, só o que é igual à Alemanha, Japão e etc. Então vamos lá. Igual, conte C. Aqui, ó, conte.C. 2 cliques. 1, 2. Intervalo vai ser a lista que eu tenho, que está aqui, ó. Essa lista de países. Seleciono até o final. Pronto. Volto lá em cima na minha planilha. Ponto e vírgula. Qual é o meu critério de contagem? Estados Unidos. Então eu clico nessa célula do lado. Enter.
Ó, 14 vezes aparece Estados Unidos. E se eu trocasse essa palavra que eu tenho aqui por outro? Digamos, China, Enter. Ó, China é igual a 15. E Japão, Enter, igual a 19. Então tá vendo que a contagem já está funcionando? A partir do nome, ela contabiliza quantas vezes esse nome aparece na minha lista. Deixa eu voltar para Estados Unidos, Enter, pronto. E se eu quiser fazer para todo mundo, não dá para eu ficar fazendo fórmula por fórmula. Então eu posso clicar aqui no cantinho da fórmula, clico seguro e arrasto para baixo. Porque dessa forma eu consigo fazer uma contagem para todo mundo. Mas aí, pessoal, entra aquele problema que eu fiz, que eu mostrei para vocês anteriormente. Tá vendo que aqui embaixo, 2 cliques, 1, 2, tá pegando certinho o país que eu tenho? Mas lembre-se o seguinte, a minha lista, ó, ao invés dela começar aqui em cima, ela também vai ser arrastada para baixo. E agora ela está começando aqui, ó. Como é que eu posso fazer para segurar essa lista lá em cima? Utilizando o que a gente aprendeu, o F4. Então deixa eu deletar aqui o que eu fiz. Delete. E ficando só com esse primeiro resultado, 2 cliques, esse intervalo que eu selecionei, que é o intervalo dos países que eu tenho, eu vou apertar aqui a tecla F4. F4. Dessa forma eu consigo adicionar o símbolo de dólar antes e depois de letra e número, para travar aquela seleção. Enter. Se eu clicar e arrastar para baixo de novo, aí sim eu consigo ter o retorno correto. Ó, 1, 2, tá pegando esse país aqui correto, e a minha lista, ó, tá lá em cima, não mexeu. É isso aí. E assim a gente finaliza esse vídeo com as 10 fórmulas, funções aqui do Excel. E eu realmente espero de verdade que esse vídeo possa te ajudar bastante. E por favor, deixa o like aqui no vídeo e faça um comentário, porque ajuda muito o meu trabalho. E se você tiver também qualquer sugestão de próximos vídeos, ou de alguma coisa que você gostaria de aprender no Excel, me deixe saber, faça aí um comentário para eu poder te ajudar, tá bom? Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.